Vamos para a segunda parte aqui. Agradeço a oportunidade em nome de. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Corrigindo aí. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a segunda parte do vídeo, né? Que fala sobre a transição, né? A transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Como que ocorreu essa transição? Vamos ver aqui. O que diremos então? É uma pergunta. A lei é pecado? É outra pergunta. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, né? Não cobiçarás. Romanos capítulo 7 e versículo 7, né? Romanos capítulo 7, versículo 7. A lei é pecado? Não, não é, mas ela mostra o pecado, né? Então a lei não é pecado, né? A lei não é pecado. É uma pergunta, né? A lei é pecado? Não, né? Ela mostra o pecado, né? Então a lei não é pecado. Ela mostrava o pecado, né? Mas também ela não salvava também. E não salva até hoje. Por que será que a velha lei teve fim? É outra pergunta, né? Por que será que a velha lei teve fim? Será? Por que será? Vamos ver aqui. Nota através dessas passagens que a lei tinha um propósito específico, de uma data também específica, para, é, para terminar, né? Existia uma data específica para terminar. Veremos mais alguns versículos que concordam com a ideia de que a lei passou e não deve mais ser obedecida, né? Ser obedecida. Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 1 ao 4. A lei era apenas uma sombra dos benefícios vindouros em Jesus. Hebreus capítulo 10, li lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4. A lei era apenas uma sombra dos benefícios vindouros em Jesus. E se era sombra, certamente era a sombra de algo real. A realidade é Cristo, vive antes da fundação do mundo, né? Lucas capítulo 16 e versículo 16, né? A lei e os profetas profetizaram até João, né? Então a lei, os profetas profetizaram até João, né? Veja que a lei também profetizava, né? Veja que também a lei profetizava, né? A lei também profetizava. Hebreus capítulo 9, versículo 8 ao 10. Ali lá também Hebreus capítulo 9, versículo 8 ao 10. É importante você ler também para você acompanhar aí, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, né? Até o tempo da nova ordem. Tempo da nova ordem. Aqui nos mostra que Deus faria mudança, faria mudanças, né? Então a gente vê que tudo já indicava que a lei ia ser modificada, ia ser mudada, ia ter mudanças. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Hebreus 7, 18. A lei era fraca e inútil. Essa lei não salvou e nem salvaria ninguém, pois já estava determinada por Deus que seria assim para que em Cristo pudéssemos receber a graça, né? Receber a fraca, receber a graça, né? Receber a graça. Então, em Hebreus 7,18 fala: a lei era fraca e inútil, e a lei não salvou e nem salva ninguém, né? Salvaria ninguém, pois já estava determinada por Deus que seria assim, para que em Cristo pudéssemos receber a graça. Em Atos 13:39, Romanos capítulo 8, versículo 4. Em Jesus somos justificados de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés, né? Pela lei de Moisés. Em Jesus somos justificados de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés, né?
Isso mostra que a salvação não é para judeu ou gentio, não é para judeu ou gentio, mas para todos que aceitar Jesus como Salvador. Exemplo, né? Os discípulos, os apóstolos. Em João 14,6, que eu acabei de ler, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que mostra que o Novo Testamento mostra que a salvação não tem, é, não, não escolhe pessoas, não escolhe raça, cor, não escolhe naturalidade de onde ela é, se é gentio ou se é judeu. Não, a salvação é para todos aqueles que aceita Jesus, que reconhece Jesus como seu Salvador, que aceita Ele. Se você aceitou Ele, então não adianta você ser judeu e não aceitar Jesus. E não adianta você ser gentil e também não aceitar Jesus. Tem que aceitar. Então, para ser salvo, tem que aceitar, independente da sua naturalidade. Vamos ler aqui. Por que os cristãos devem obedecer somente ao Novo Testamento? É uma pergunta. Por que os cristãos devem obedecer somente ao Novo Testamento? Uma pergunta, né? Uma pergunta. Está perguntando. Vamos ver aqui. Os versículos que veremos. Os versículos que veremos a seguir fazem referência ao gentio daquela época que estava sem Cristo, né? Sem Cristo. Então, naquela época, os gentios não tinham salvação, não tinha como se salvar, porque ali era os judeus. Então, os versículos que veremos a seguir fazem referência ao gentio que daquela época estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e sem esperança e sem Deus, né? Estavam sem esperança e sem Deus e separado da comunidade. Quer dizer, a comunidade não aceitava. Mas Jesus veio para todos, judeus e gentios. A partir de Jesus, há somente um povo cristão. Há somente um povo cristão. Então, a partir de Jesus, só há um povo cristão. Não existe dois povos cristãos, só existe um, né? Lá no céu não vai ter divisão, não vai ter. Ah, não, eu sou judeu, eu sou gentil, vou para ali, outro vai para cá. Não. Vou repetir aqui de novo, né? Os versículos que vemos a seguir fazem referência ao gentio daquela época que estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque eles não aceitavam, né? Sem esperança e sem Deus no mundo, quer dizer que a gente não tinha esperança nenhuma, porque a gente era separado, não tinha como. Mas Jesus veio para todos, judeus e gentios. A partir de Jesus, há somente um povo cristão. Não existe dois povos cristãos, existe só um. Existe só um povo que vai morar no céu, só um povo que vai para o céu, não existe dois povos. Jesus vai buscar a sua igreja, ela vai buscar tanto os que morreram com Jesus e os que estão vivos. Então só não vai ter divisão de, ah não, vocês são privilegiados, não. Ele vai vir buscar um povo só, uma nação só, o povo que aceitou Jesus. Por isso que diz que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, e aí então virá o fim. Então, quando o evangelho for pregado em todo mundo, em todo o mundo, aí virá o fim, porque todo mundo vai estar sabendo quem é Jesus. Quem não aceitou porque não quis, né? Porque teve chance, teve oportunidade. Amém. Então vamos ver aqui em Romanos 8, 1 ao 4. A lei estava enfraquecida pela carne. Romanos 8, lê lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 ao 4. A lei estava enfraquecida pela carne, né? Segundo, em Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 20. Efésios 2, capítulo 2, versículo 11 ao 20. Hoje, todos nós temos acesso a Deus através de Jesus. Então, hoje, todo mundo tem acesso a Jesus, né? Todo mundo tem acesso a Deus através de Jesus, né? Todos nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, né? Então, por isso que o véu do templo se rasgou. Nós temos livre acesso a falar com Deus. Pode orar na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Você pode orar que Deus ouve você, que Deus escuta você, né?
Hebreus capítulo 9, versículo 15. Cristo, a promessa da herança eterna, também para os mortos da lei de Moisés. Cristo, a promessa da herança eterna, também para os mortos na lei de Moisés. Hebreus 9, 15. E Colossenses capítulo 2, vamos aqui para o quarto aqui, é Colossenses 2, versículo 13 ao 14. Fomos vivificados juntamente com Cristo. Fomos vivificados juntamente com Cristo, né? Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14, né? Jesus, o sumo sacerdote, como eu falei, né? Hoje a gente tem acesso com Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Naquela época a gente só podia falar com Deus, na época da lei, através do sacerdote. Quando você queria um pedido, queria fazer um pedido, o que aconteceu com Ana? Por que Ana não recebeu, não teve filho antes? Porque ela não procurou um sumo sacerdote para buscar. A partir do momento que ela conversou com Eli, aí ela foi concebida o nascimento de Samuel, né? Que foi o filho dela, o primeiro filho dela. Então aí em diante a madre dela foi aberta. Por quê? Por que ela não... Quando ela chegava no templo, ela passava direto, não falava com o sacerdote e não falava nada. Então naquela época a pessoa tinha que se comunicar com o sacerdote, tinha que falar a sua necessidade. Quando ela era curada, ela tinha que falar que foi curada. Quando ela tinha doença, ela tinha que falar que estava doente. Então a pessoa naquela época tinha que se comunicar com o sacerdote, para que o sacerdote falasse com Deus, para que o pedido daquela pessoa fosse aceito por Deus, fosse recebido por Deus e tivesse uma resposta, ou de sim ou de não. Então a pessoa tinha que passar pelo sumo sacerdote naquela época. Foi o que aconteceu com Ana. Ana não comunicou ao sacerdote, por isso ela passou muito tempo estéril, sem ter filho, porque não comunicou com o sumo sacerdote da época, que era Eli, e por isso ela não teve filhos. E a partir do momento que ela decidiu comunicar com Eli, que ele viu que ela estava diferente das outras pessoas, ele até interpretou ela mal, porque não era costume das pessoas entrar no templo sem falar com o sacerdote, né? Então, mas a partir do momento que ela falou, ele intercedeu por ela e ela foi ouvida diante de Deus, né? E ela teve filho. Então era assim que funcionava naquela época, né? Para você ter uma ideia. Jesus, o sumo sacerdote, em Hebreus capítulo 7, versículo 14. Lê lá, Hebreus 7, 14. 7,14. Sabemos que Jesus é da tribo de Judá. E Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, né? E Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Sabemos que Jesus é da tribo de Judá. E Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Como Jesus pode ser o sumo sacerdote, se a lei dizia que o sumo sacerdote teria que ser da tribo de Levi? Teria que ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão. No livro de Êxodo 29, 2 ao 9. Êxodo capítulo 29, versículo 2 ao 9. Dizia que Deus levantou Arão e seus filhos como sacerdotes, e como ordenança perpétua, né? Então vocês lá está escrito lá. Está escrito lá em Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 2 ao 9, que dizia que Deus levantou Arão e seus filhos como sacerdote. Ordenança perpétua, quer dizer que perpétua, né? Então, mas mesmo assim Jesus conseguiu ser o sumo sacerdote, para interceder por nós diante de Deus, diante do Pai, né? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Então Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote, e ele que intercede por nós diante de Deus, diante do Pai. Então quando a gente orar, você fala com Deus, e Deus vai te ouvir, com certeza. Ele vai te ouvir, amém.